Olá pessoal, estamos de volta agora para falar da série Regularização de Imóveis Rurais. Você que acompanha o canal já deve ter visto essa imagem. Agora você que está começando, que eu fiz basicamente? Eu estou fazendo na verdade um teste de um parcelamento de um imóvel rural e eu vou explicar mais à frente o projeto que eu estou desenvolvendo numa nova série que eu vou lançar nos próximos dias. Mas agora o que eu quero passar para vocês é toda essa dificuldade, diante da burocracia que a gente encontra junto a algumas autarquias que estão relacionadas com essa questão do cadastro rural. E nesse caso em específico, por se tratar de um desdobramento, muitas vezes o entendimento dessa parte técnica fica um pouco a desejar pelos analistas, nesse caso da Receita Federal. Eu vou mostrar esse exemplo, o que está acontecendo comigo, a dificuldade e a burocracia que eu estou enfrentando para poder colocar essa ideia, esse projeto à frente. Então, essa propriedade, eu adquiri ela e consegui registrar no começo de 2020, um pouco antes da pandemia. Nesse período de pandemia, eu acabei mudando algumas ideias e o desenho ficou basicamente assim, só para que vocês entendam. Inicialmente, eu vendi essa área aqui do meio. Então, o imóvel que tinha 16 hectares foi desmembrado 2 hectares praticamente, E agora, um imóvel de 16 hectares virou um imóvel que foi desmembrado em nome de outra pessoa, uma área onde o código do INCRA foi aproveitado e ficou um cadastro de 6 hectares. E essa área acima, vocês vejam que agora ela perdeu a continuidade. Ela não está mais ligada, já que essa área que foi desmembrada está em nome de outra pessoa. E essa segunda área remanescente, na verdade, ela ficou com um pouco mais de 8 hectares. Agora a questão é, como que a gente cadastra essa situação? Por não serem mais áreas contínuas, passam a ser 2 imóveis distintos. Um de 6 hectares e outro de aproximadamente 8 hectares. Quando eu procurei o INCRA para fazer a atualização cadastral, foi relativamente rápido. Eu apresentei toda a documentação, a escritura já tinha essa observação de que as áreas remanescentes estavam separadas e o INCRA gerou para mim 2 CCIRs distintos, um imóvel de 6 e outro de 8 hectares. Portanto, depois que foi feito esse cadastro junto ao INCRA, no Sistema Nacional de Cadastro Rural, as informações já passam a constar no CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e aqui fica INCRA/Receita Federal do Brasil. Então aqui constam as minhas solicitações. Descendo um pouco, aqui embaixo, estão as minhas solicitações para ser feita a geração de um NIF para esse sítio Degredo 2, já que a área foi desdobrada e agora eu tinha 2 códigos do INCRA, esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Agora, olha o que aconteceu. O primeiro requerimento que eu fiz em fevereiro de 2021 foi cancelado automaticamente. Isso eu aguardei cerca de 2 meses para 3 meses e não deu em nada. Depois, aí eu fui com o meu contador, ele deu entrada em maio, no final de maio, e o processo foi indeferido. E aí continua a nossa sina aqui, a nossa luta, tentando mostrar para a Receita Federal o que aconteceu. Foi feita uma contestação de forma a provar que a área tinha sido desdobrada. A Receita Federal ela enviou um e-mail que constava essas informações. A inscrição da área atual é oriunda de um imóvel já cadastrado do próprio contribuinte. O contribuinte não pode desmembrar um NIF permanecendo proprietário de imóvel limítrofe. Aí consta aqui o artigo e a instrução normativa da Receita Federal. Só que pensa comigo, se você leva uma escritura para ser registrada no cartório de registro de imóveis, lá eles exigem uma planta da área que vai ser desmembrada e uma planta da área remanescente. Só que nesse caso, a área remanescente tinha sido desdobrada em 2. E por isso o cartório gerou 2 matrículas. O imóvel, ele é contínuo? Ele é limítrofe? Não. Vocês viram na imagem que eu falei. Mesmo ele sendo muito próximo, são 2 imóveis distintos. E a Receita Federal,
ela vai quase no automático, ela não está nem um pouco esquentando a cabeça com a gente. E a gente tem que ficar ciente disso para exatamente fazer essa contestação e provar esse tipo de situação. Aqui, a analista, né, eu cortei o nome dela aqui, botei só a primeira letra do nome, mas ela considerou ainda que o cadastro rural da Receita Federal deve ser único para toda a área contínua de terra rural. Dessa forma, o pedido de criação de NIF está indeferido. Então, com a documentação que é apresentada, por exemplo, a certidão de ônus do cartório de registro de imóveis e o CCIR, isso não bastou para poder eles estarem cientes que já não era mais um imóvel rural, passou a ser 2. E mesmo assim, eles indeferiram sem confirmar por que isso tinha acontecido. Se eles observassem nos confrontantes, constando lá na certidão de ônus da matrícula, eles iam ver que não haveria essa continuidade e o imóvel não é limítrofe. Então, quer dizer, erro do analista que acabou fazendo a gente perder tempo. Isso eu estou falando porque acontece com todo mundo, tá, pessoal? A Receita Federal é a autarquia, ela está lá por cima e a gente tem que se virar para fazer eles entenderem esse tipo de situação. Então, nesse processo que foi indeferido, se vocês que têm algum tipo de solicitação junto à Receita Federal para criar um NIF, por exemplo, aqui estão as ações. Então, tem recibo de envio, tem detalhe de solicitação e tem notificação. Então, se a gente clicar na notificação e abrir, aqui está a notificação que é disponível no sistema, né, para poder a gente ver como que está o processo. Aí o resultado da análise. Em atenção à sua solicitação, informamos que a mesma foi indeferida, gerando essa notificação pelo motivo abaixo discriminado. Foi verificado que a parcela cadastrada no INCRA da solicitação poderá ser confrontante com outra parcela do mesmo titular ou está em duplicidade no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Verificar a situação junto ao INCRA para efetuar o remembramento ou o cancelamento do código, conforme o caso. Então, vocês já viram o que eu falei e não é o caso de remembrar e nem de cancelar o código. Feita a contestação, agora olha o resultado da análise. Em atenção à solicitação, informamos que foi alterado de ofício, gerando essa notificação pelos motivos abaixo discriminados. Comunicado de alteração de ofício da solicitação. Consulte o documento Detalhes da solicitação para verificar o resultado final do processamento. Vejam agora aqui, pessoal, que foi gerado um novo NIF depois que foi feita essa contestação. Agora para a área de 8 hectares que eu falei. Só que tem um porém, pessoal. Então, assim, eu já tenho áreas que eu já negociei, que agora eu estou querendo fazer a escritura para transferir para as próximas pessoas que compraram. E olha que ironia, eu estava juntando a documentação e um dos itens que é exigido para a questão de transferir o imóvel é uma certidão negativa de débito junto à Receita Federal. E eu não consegui emitir essa certidão. Então, eu já fui lá na Receita Federal, né, conversei lá com a recepção e eles não fazem o atendimento. E agora eu fiz um agendamento para identificar por que eu estou com dívida ativa junto à Receita Federal. Esse tipo de coisa é uma coisa que chega até a me divertir, principalmente para poder apresentar isso aqui para vocês aqui no canal. Então vejam o que é isso aí, ó. Isso é uma DARF, certo? Eu tirei aí o nome da antiga proprietária, que na verdade me vendeu parte da área. O que foi feito na verdade? Essa área escura aqui atrás, eu fiz o desmembramento para um cliente e essa área toda que vocês estão vendo aí em amarelo e verde é a área que eu adquiri. Lá em 2019, o imóvel possuía 28,9 hectares. Feito o desmembramento para esse cliente, eu fiquei com aproximadamente 16 hectares. No ato de fazer a escritura, né, para transferir o imóvel para mim, tinha uma dívida ativa no nome da antiga proprietária, basicamente porque não tinha sido pago o ITR. Então eu estou aqui mostrando para vocês, que para transferir o imóvel para o meu nome, a única dívida que tinha junto à Receita Federal era
pagar os R$10 do ITR e a multinha básica aqui de R$25, já que foi feito o atraso no pagamento do ITR de 2019. Se vocês olharem aqui a data, ó, em fevereiro de 2020 foi pago com atraso. Beleza, pagamos a multinha para a área total de 28,9 hectares. E todos os ITRs anteriores também já tinham sido pagos, pessoal. Então, o que vocês acham que é essa dívida ativa no meu nome? Como eu tenho 2 imóveis, mas eu tinha antes um imóvel de 16 hectares e eu paguei o ITR de 2020, para aquele imóvel não constava nenhum débito. Mas para o imóvel que eles geraram nesses últimos dias, eu não paguei ITR ainda, de 8 hectares. Então, eu vou lá na Receita Federal confirmar basicamente que eu vou ter que pagar o ITR dos últimos 5 anos, com a devida multinha de R$25, para que eles tirem meu nome dessa dívida ativa. Agora eu pergunto para vocês, isso é certo? Se o imóvel já tinha sido pago, essa taxa que vocês estão vendo aí, para a área total, antes do desmembramento que eu fiz para um cliente, o desmembramento que eu fiz para uma pessoa que eu vendi, e agora o imóvel foi desdobrado, eles querem que eu pague tudo de novo. Para mim não seria problema. Vou ter que pagar aí 10 ITRs, vai dar um valor próximo aí de uns R$50 e mais 5 multinhas de R$25, beleza, pessoal? Vai dar algo próximo aí a R$175, mas eu não quero briga com a Receita Federal. Mas isso não é correto. Já foi pago o devido imposto para toda essa área. Então o que eu vou fazer? Primeiro, já estou fazendo aqui para vocês verem e para a própria Receita Federal, a analista, eu poder passar esse vídeo para ela para falar que isso não está certo. Mas isso eu já vi acontecer várias vezes, por isso que eu me divirto hoje vendo o tipo de coisa que a Receita Federal tem feito e que, de certa forma, o imposto está aí, ó, já foi pago. E para concluir a ideia do vídeo, basicamente o que a gente vê é que toda essa burocracia acaba atrapalhando, atrasando quem pretende empreender. O que eu vi lá fora do país é que o empreendedor tem total apoio do governo. Já no nosso país, quem quer desenvolver qualquer projeto desse tipo vai passar raiva. Então, pessoal, vocês vão me fazer um favor, vão deixar o joinha, porque o YouTube entende esse joinha que o conteúdo é relevante e vai chegar a muito mais pessoas. Quem sabe algum analista da Receita Federal que está pegando o seu processo para analisar. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu ajude vocês de alguma forma para resolver esse tipo de situação que acontece. E quando vocês verem alguma dívida ativa na Receita Federal, quando você tem algum imóvel rural e você faz esse tipo de coisa, pode ter certeza que você vai ter que ir lá explicar para eles, tá bom, pessoal? É isso aí, eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.